Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a mais uma edição aqui na Qira TV, apresentado por mim, Gaspar Delfim Ossofo Rafael, aqui no programa Conversa Religiosa. Antes de mais nada, agradecer a Deus pela disposição e a saúde de nós estarmos aqui para lhe trazer mais um conteúdo benéfico para esse caro espectador. E ainda mais mandar bênção o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje o nosso tema é muito interessante, é um tema muito importante porque estamos aqui a falar, iremos falar aqui dentro de instante sobre a inveja. A inveja é um tema que eu considero, não é, algo muito importante e benéfico. Por isso não podes pular nenhuma parte deste vídeo, porque aqui com o nosso sheikh iremos principalmente falar deste assunto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo à Qira TV, no programa Conversa Religiosa. Jazakallah khairan. Só agradecer de facto este convite que foi interessado. Certo. E, alhamdulillah, do nosso lado é uma honra falar do Din, porque de facto, para além daquilo que podemos ser ou que somos, mas não deixamos de ser um pregador assíduo quando se trata de assuntos religiosos como este. Sheikh Abdurrahman, por exemplo, quando se fala, quando recebe um convite do Islã para falar algo da religião, como é que o Sheikh se sente? Primeiro, sinto-me responsabilizado. Certo. Sim, sinto-me responsabilizado numa altura em que começo a pensar de que o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam disse façam chegar daquilo que eu fiz chegar, por mais que seja alguma coisa pequena. E isto também é uma exortação também de Allah subhanahu wa ta'ala, que nos recomenda no Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. São questões que temos que levantar, deixando certas coisas, gastando o nosso tempo, porque sinto-me responsabilizado. Sim, porque se não faço, não respondo, ao mesmo tempo começo já a me sentir comprometido, responsabilizado e também feliz. Feliz porque vou falar de alguma coisa que irá agradar o Criador. Pode ser que esta seja uma das coisas que poderá nos levar a um bom bordo, numa altura em que Allah subhanahu wa ta'ala gosta mais daqueles que convidam os outros, recordam os outros a mensagem dele. Por isso sinto-me responsabilizado. E não só é sua responsabilidade, mas também a responsabilidade de todo muçulmano propagar o dino do Islã, e também a nossa responsabilidade de fazer com que isso chegue de boa fé, não é? De boa fé e com boa qualidade para si, caro espectador. Por isso, não se esqueça de seguir as nossas páginas para receber vários conteúdos islâmicos aqui na Qira TV. Já é sabido que a Qira TV 100% tem conteúdos islâmicos. Aqui nós não passamos outra coisa a não ser conteúdos religiosos do dino islâmico, não é? Este é que é o nosso foco, o nosso objetivo é expandir, difundir a religião islâmica. E o nosso tema hoje iremos falar sobre a inveja. Primeira pergunta que levanta-se é o que é a inveja, em primeiríssimo lugar, para podermos começar. Muito bem. Logo a priori, qualquer um devia perceber o que é inveja. Mas nós estamos a falar a inveja no Islã, e é muito importante termos referências islâmicas. Por exemplo, o Ibn Ashura, no seu livro Tahrir wa Tanwir, ele disse: Al-Hasadu tamanni zawal al-ni'ma al-mawsud. Inveja é o desejo de alguém que a dádiva que esta pessoa possui que devia desaparecer. Esta é uma inveja, um sentimento acompanhado por um rancor, por uma raiva, um desejo de ver um favor de Allah subhanahu wa ta'ala numa pessoa desaparecer. Os nossos ulama, em vários livros, vários dicionários islâmicos, definiram desta forma.
Sim, esta é a inveja, de forma bem resumida. Desejar aquilo que você tem desapareça. Certo. Sim. Será que existe uma diferença entre inveja na religião islâmica e inveja mundana? Sim, existe. Existe sim, porque a única diferença que existe na inveja mundana é de que no nosso Islã a inveja divide-se em duas partes. Enquanto que quando formos a dizer inveja, este português literalmente dizer inveja, logo já não é como ambição. Logo a priori, as pessoas percebem de que ele não quer o bem daquela pessoa. Enquanto que o Islã, de forma islâmica, puramente falado, a inveja divide-se em duas partes. Já essa é a diferença. Existe aquela inveja que os ulamais disseram, inveja al-madhumum, que é inveja que não serve, e al-mahmud, aquela inveja que serve, que recomendou-se que, inshallah, durante a nossa conversa iremos abordar uma explicação de forma assim clara. Sim, por isso essa é a única diferença. Certo. Entre, por exemplo, as duas invejas que Kaushik abordou, inveja, só para me recordar, Sim, inveja, aquela inveja que Allah subhanahu wa ta'ala diz que esta é uma inveja abandonada. Sim, inveja que não é louvável. Sim, a inveja louvável e que não é louvável. Aquela reprovada, mas uma quer dizer inveja reprovada. Sim, reprovável. Sim. quais são os qual é o prejuízo de alguém que sente inveja de outra pessoa? Isso, na verdade, existe muito prejuízo. Basta olhar para o Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, onde Allah subhanahu wa ta'ala exorta para que a pessoa peça a Allah subhanahu wa ta'ala refúgio contra a inveja. E tudo aquilo que, se Allah subhanahu wa ta'ala instruiu a nós muçulmanos pedirmos refúgio contra o shaitan, é só ver aqui. O shaitan, onde é que ele irá? Qual é o seu lugar? Que já é o Jahannam. Sim, então o invejoso, este é o primeiro prejuízo que ele tem. E existem prejuízos psicológicos que Ibn al-Qayyim explicou nos seus livros, um deles, Zad al-Ma'ad, que o invejoso tem um prejuízo psicológico muito maior do que aquela pessoa que é invejada. Então, temos esse prejuízo psicológico no dunya e temos prejuízo mesmo no akhira, consequências de enfrentar o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Sim, este é o prejuízo muito maior. Este é o prejuízo muito maior de alguém que sente inveja de outra pessoa. Sim. Será que existe, por exemplo, um dó para te afastares da inveja? Dua, como assim, tal específico, não existe. Mas é preciso que olhemos para esta instrução, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq. Então, no fim, Allah subhanahu wa ta'ala nos instrui para que a gente peça a Allah refúgio contra a feitiçaria, contra o invejoso. Então, basta dizer Allahumma inna a'udhu bika min al-hasad, isto é bastante. É bastante. E a inveja também é a melhor forma da pessoa fugir à inveja ou proteger-se contra o invejoso é primeiro advocar. Aqueles advocados que a gente faz de manhã, porque nas manhãs são momentos, ou nas tardes, são momentos que o invejoso, que é a mesma coisa do feiticeiro, eles levantam suas invejas. E isto protege bastante. Não só o invejado, a única forma também de se proteger contra a inveja depois do dua é a pessoa não se orgulhar. A pessoa ser humilde. A humildade é grande medicamento. E isto castiga mais o invejoso. Cada vez mais que ele te inveja, ele quer que tu faças, reajas, ou com o mesmo nível de raiva que ele sente, e você, a sua maneira de reagir devia ser daquela forma. E quando você não reage, quando você torna-se humilde, mostra humildade, e por mais que aquilo entre no coração, cria dor, mas você faz transparecer a humildade que alguma coisa não está a acontecer. Então, este fica mais castigado. Então, isto depois do dua.
é preciso que a gente tenha esta humildade, doar, adhikar e ter muita humildade. Você tem carros, eu tenho o que tem, e existem os invejosos que estão fazer tudo para que desapareça aquilo que você tem. A única forma de você se proteger depois do doar, depois do adhikares, é ainda tornar-se mais humilde. Ainda se a mesma pessoa invejosa um dia precisar de alguma coisa, você ceder. Você ceder. Sim. E estamos a falar da humildade, estamos a falar aqui da inveja. Só para recapitularmos um pouco e voltarmos do início. Onde é que nasce a inveja? A inveja, assunto dele, conforme Ibn Qayyim disse, a inveja, assunto dele é o Aine. Aine é olho gordo. Sim, olho gordo. Aquela admiração. É aqui onde nasce a inveja. A inveja é uma seta que sai dentro do nafsi, conforme como Ibn Qayyim disse no Tibb an-Nabawi, وَهِيَ سِهَامٌ تَخْرُجُ مِنْ نَفْسِ الْحَاسِدِ. Este é um tipo de seta que sai dentro da pessoa que inveja. Sim. Este nasce a partir da raiva. A partir da raiva. Falando da sua natureza em si, ou da sua essência, como onde é que a inveja começou? Começou por Iblis. Começou por Iblis. Mas o seu ácido, a sua raiz, é a raiva do olho gordo. Que você olha para uma coisa e admira, e uma admiração não boa, uma admiração de que não desejaria que esta pessoa fosse desta forma. Certo. E aí a inveja saiu. Por exemplo, lá Adam alayhi salam, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam, o Iblis olhou para ele e sentiu esta inveja. Então, por isso, inveja e orgulho, essas coisas estão a andar ao par. E quando você tem inveja, basta olhar o Shaitã, qual foi a consequência que teve. Aí vai perceber de que, afinal de contas, a inveja de facto não é boa. Por isso nasce aqui, mas vem da raiva, de uma admiração, de uma coisa que alguém possui, para já ele não tem como ter aquela coisa, então com aquele olho gordo, que ele olha para aquela coisa com raiva, desejando para que essa pessoa lhe desapareça aquilo que ele tem. Então a inveja sai daqui. Certo. Por exemplo, eu já vi o caderno do Sheikh, não é? Já Sim. vi o caderno do Sheikh. De algum momento eu gostei do caderno do Sheikh e já começo a criar, por exemplo, um gosto. Sim. Se eu tivesse. E será que este desejo, se eu tivesse, sem querer atingir, não é? Sim. O Sheikh. Ou seja, por exemplo, não é? Estamos numa empresa onde distribuem os cadernos e só tem um caderno para nós os dois. Ou seja, aquele caderno só vai ser dividido, vai ser dado um de nós, os dois. E eu ali, não, tem que ser meu. Mas eu não faço nada que faça mal ao Sheikh. Eu só estou ali a desejar, tem que ser meu. Deus tem que me ajudar, aquilo tem que ser meu. Será que isso também pode se atribuir à inveja? Não, isso é uma inveja da parte que é al-Mahmuda. Eu quero lhe recordar um hadith que passo aqui a cabular. Esse hadith muito bom do Salmo, ele disse na abihi an nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnain. Não existe inveja excepto duas coisas. Basta olhar esse hadith, rajul atahu Allahu al-Qur'an. Estamos a querer fazer uma analogia do caderno falou. Uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala deu o Qur'an, فَهُوَ يَقُمْ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ. E a partir do Qur'an ele acorda à noite e depois daí faz seus tahajjud e estudo. وَأَتَاهُ النَّهَارَ وَرَجُلَ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَنْفَعُهُ أو ينفقه أناء الليل. Da mesma coisa, a pessoa foi dada uma riqueza e a pessoa está a gastar de dia, de noite. Então, essas duas pessoas aqui, que tem o Qur'an, que é o conhecimento, e você começa a desejar que eu tivesse, se eu tivesse Qur'an com aquela quantidade que ele tem, ou se eu tivesse dinheiro com aquela quantidade que ele tem, para eu poder também fazer o mesmo. Isto entra no versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, que diz, وَفِي ذَلِكَ فَلْتَنَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Quer dizer, dessa forma as pessoas devem se competir. Quer dizer, competir para ter algo e você desejar que tivesse aquela coisa num bom sentido, isso já não é inveja, não se enquadra na inveja. Desde que deseje com um
propósito. Sim, porque o invejoso não é assim. O invejoso, ele sabe que aquela riqueza, em algum momento, não irá ter pernas andar daquela casa onde está até na casa dele. O desejo dele é desaparecer aquilo. Até o desejo dele não é ter aquilo. Ele sente raiva porque que você tem aquela coisa. Agora, sentir raiva, por que ele tem esse caderno? Não é a mesma coisa sentir raiva ou vai lá ter uma ambição de que se eu tivesse também um caderno para eu poder também escrever, ou estando sozinho à noite, talvez eu podia fazer minhas anotações ao invés de ser um único caderno. Isso é diferente. Isso é diferente. Mas inveja é, de facto, se desejar aquele caderno, para que aquele caderno saia da mão daquela pessoa, só pertence a você, aí já entra a inveja. Entra a inveja. Sim. Vamos falar mais um pouco da inveja. Será que uma pessoa é possível criar, ou como é que isso pode soar? Será que uma pessoa é possível se trazer inveja sozinho? Por exemplo, eu sou um jornalista, sou um apresentador, e aí estou a fazer coisas para que as pessoas sintam inveja de mim. Será que se me prejudicar com esta inveja que eu quero que as pessoas sintam de mim, eu saio prejudicado, por exemplo, nas punições da lei islâmica? Não. Neste contexto, não é exatamente querer que a inveja venha para si ou se invejar pessoalmente. O que poderá não ter razão perante Allah subhanahu wa ta'ala é você fazer as coisas boas e ao mesmo tempo conter orgulho, conter ostentação nessa coisa. Aí poderá de facto provocar uma raiva e alguém poderá já começar a ter inveja. Outras pessoas vão ter inveja, outras pessoas vão ficar irritadas, mas você pessoalmente fazendo isto no sentido islâmico, isso já não será criar uma inveja. Basta afastar a humildade, aliás, afastar o orgulho e colocar lá a humildade. Aí acontece o que acontecer, você estará em um bom caminho. E vai ter proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvidas. Certo? E quando é que uma pessoa é considerada invejosa? Muito bem, essa é uma boa questão. Basta até numa das palestras nossas que tivemos abertamente neste tema de inveja, recordo-me uma questão igual. Até porque poderia alastrar ou vai lá elasticar mais um pouco a questão de que, para além de saber como é que a pessoa é invejosa, até olhar para ele, para você ver algum sinal de que, afinal de contas, este é um invejoso. Este é invejoso. Exatamente. A inveja, numa altura em que nós estamos com duas pessoas, eu estou consigo aqui, esqueci o seu nome, e de repente você vai levantar um dinheiro, ou aparece alguém, dá-lhe um dinheiro. E nós estávamos bem a conversar, não havia nenhum problema, tudo estava bem. Mas na altura, no momento em que já eu olho para si, que recebeu um dinheiro, ou foi levantar um dinheiro, você já tem dinheiro, e o ambiente muda. Basta, isto é identificado rapidamente. O ambiente muda. Aquela forma, aquele ritmo de conversa que nós estávamos a ter, não estamos a ter o mesmo ritmo. A conversa já baixa o ritmo. Assim, você tem que perceber mesmo que não, este meu amigo aqui, não, alguma coisa aqui não está a andar bem. Sim, você estava a estudar, ainda não tinha emprego, ou não tinha alguma graduação acadêmica, nem nada, mas depois das tantas, tem uma graduação acadêmica, ou a vida evoluiu um pouco, ou tem uma residência assim, um pouco condicionada, e ainda quando aquela pessoa que andava consigo, ainda você não tinha essas condições, mas basta ver ele, já não consegue mais falar consigo com o mesmo ritmo, não lhe aparece da mesma forma, já isso é inveja. Ao contrário, quando é a pessoa que possui e não consegue
ter as mesmas conversas que já tinha com seu amigo, já você é orgulhoso, já a humildade saiu. Sim, a humildade saiu, acha de que já não é da sua classe, não é do seu nível econômico e talvez o nível social, talvez tem que procurar mais outras pessoas. Por isso a inveja é muito fácil notar. E quando você olha para o invejoso, isto parecendo uma brincadeira ou piada, mas não é, é verdade. Al-Ulama, quando fala uma questão, primeiro, a questão se estiver nos livros, é preciso respeitar, porque não são pessoas que escrevem coisinhas. Primeiro pensam profundamente, investigam e escrevem. Eles falam que você olha para um invejoso, na altura em que tu tens algo, olha para ele de forma rápida. Quando ele está distraído, há de apanhar ele com uma cara frangida, com uma cara enrugada. E isso em segundos passa. Quando ele detecta o brilho do seu olhar, já está na cara dele, logo disfarça. De imediato. Isso é verdade. É muito fácil de detectar apesar disto pode acontecer por alguma chatice, não sei o quê, mas isso, quando ele olha para aquilo que você tem, é inveja. É inveja mesmo. Se isso acontecer numa altura em que alguma coisa mudou ou você possui algum favor da Allah subhanahu wa ta'ala naquela altura, isto é inveja. Por isso são dois pontos que precisamos prestar muita atenção, de que afinal de contas este é invejoso. E tem um ponto que disse Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim ele fala muito de doenças do coração. Por exemplo, esse livro dele, Tib Nabawi, Zad al-Ma'ad, mais outros livros. Ibn al-Qayyim é considerado como um médico dos corações. E inveja é uma doença do coração. Até ele explicou mais. Disse que também um invejoso, ele não lhe dá uma ideia assim clara. Ele chegou até nesses pontos. Quando ele quer lhe dar uma ideia, você pergunta a ele, olha, eu gostaria que comprasse um carro. O que é que você acha? Ele não lhe dá uma ideia clara. Ou ele vai lhe desviar para um carro que não é próprio, ou ele não lhe dá uma ideia clara. Não lhe dá uma ideia assim que você consegue segurar, dizer que vou seguir esta ideia. Não lhe dá uma ideia clara. Por exemplo, um exemplo que ele dá. Por exemplo, olha, meu amigo, eu gostaria que comprasse um carro, eu gostaria que montasse uma TV e tal. E mas, bem, vais vendo, né? Talvez, não sei, né? Não sei se isso vai dar certo ou não vai dar certo. Mas, veja lá aí mesmo, que eu não sei. Quer dizer, mesmo ele sabendo, não vai trazer aqui, não vai descrever uma ideia em que você vai se guiar a partir dessa ideia, vai se orientar para dessa ideia. Ele sempre esquiva-se. Mesmo que você saiba que este tem conhecimento, que tem capacidades psicológicas no lugar, ele é capaz de me dizer alguma coisa em relação a esta questão. Mas basta a coisa ser um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Se falamos de favor, já é tudo. Carro, não sei o que, a vida. Saiba de que esta pessoa é invejosa. Basta não lhe dar essa ideia assim. Facilmente ele vai dizer alguma coisa, vai se despistar. Essas coisas estão bem escritas nos livros das pessoas, dos sábios que investigaram muito esta doença, porque esta é uma das doenças do coração. Por isso, Ibn al-Qayyim também referiu de que esta só aparece no nafsi khabitha, aparece numa alma, num coração sujo. Se há inveja, não há dúvida. Se a pessoa tem inveja, tem que mesmo lutar para se purificar, porque está sujo. Está sujo. Não temos como evitar isso, por mais que seja algo irritante, mas invejoso tem coração sujo. E vamos voltar mais um pouco daquele exemplo do banco, do dinheiro. E como é que um irmão pode revidar? Como é que eu posso me comportar no momento em que eu identifico, por exemplo, me deparo com um comportamento igual ao que eu posso fazer? Sim. Não, é só recorrer os detalhes do zakat, né?
um dos objetivos que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu o zakat. Não é só para diminuir a pobreza no seio da comunidade, não. Também um dos objetivos é diminuir a inveja no coração das pessoas. Quando nós deparamos com esse tipo de pessoas, para minimizar a situação dessas, se a pessoa não for aquele invejoso mesmo feiticeiro, você partilha com ele. Sim, pega um pouco, se é um dinheiro, dá-lhe alguma coisa, se é um almoço que você já proporcionou, convite a ele para poder já fazer a refeição juntos. Sim, então esta é uma parte muito importante para poder a inveja minimizar no coração daquela pessoa. Naquele momento, sim, basta notar isto. Esta é uma forma muito boa para minimizar, porque para além de a inveja ir, todo invejoso pode ser pessoa que tem olho gordo, pode ser uma pessoa que possa lhe enfeitiçar com mau olhar. Mas todo aquele que tem mau olhar é invejoso, mas todo invejoso não tem mau olhar. Então, para que a coisa não desenvolva, para poder já minimizar, é sempre agir desta forma. São esses conselhos que os ulama nos falam como minimizar a inveja numa pessoa. Sim. Esta está sendo a nossa conversa aqui no nosso programa Conversa Religiosa com o menino Sheikh Abdul Mars, não é? Ele que veio aqui nos falar mais um pouco da inveja, não é? Tema este que já está a chegar na reta final do nosso programa e desta edição. Falar de inveja é um tema muito grande, certo? Eu acho que inveja só não se resume no que nós cá dissemos. Eu acho que tem mais para abordar, mas o tempo, em certo momento, o tempo não permite. E já chegamos na reta final mesmo. Só para esclarecermos e fecharmos o nosso programa. Qual é o prejuízo do invejoso e qual é o benefício daquela pessoa que revida ser invejoso? Muito bom. O benefício é simples. Primeiro, começamos pelo prejuízo. O prejuízo da inveja é um castigo. A pessoa, o invejoso, ele psicologicamente não vive bem, até porque o invejado pode pensar em algum momento que este vai me fazer mal, ou ele pode pensar de que está mais mal, mas é verdade que o invejoso é que se sente muito mal, principalmente quando ele se encontra com aquela pessoa, ainda aquilo que ele deseja é que a coisa desaparecesse e continua sempre a evoluir. Então tem esse prejuízo psicológico, pode ter danos mesmo, sérios, e dia de Qiyama também pode enfrentar um prejuízo muito maior por causa da sua inveja, porque a sua Sallam disse, "La tahasadu", não podem se invejar. E se ele disse que não pode se invejar, significa esta é uma proibição séria e tem o seu castigo. Falando de benefício da pessoa afastar-se da inveja e não ser invejoso, primeiro, a pessoa sente-se tranquila, o seu nafsi, a parte psicológica, fica muito vazia, ele não tem este peso, não perde tempo, porque o invejoso perde muito tempo. É normal ele ficar distraído, olhando para aquilo que o outro possui, até o ponto de lhe passar um tempo que ele devia fazer algo que podia lhe beneficiar. Então, se a pessoa afasta-se disto, a pessoa fica concentrada, a primeira coisa é esta, fica concentrada e ganha thawabo ao mesmo tempo, porque toda obediência no Sharia, onde Allah ou o seu mensageiro diz, faça isto e você faz, você tem thawabo, e é uma coisa muito grande que todos nós temos que desejar. Então, se o profeta Sallam disse, "La tahasadu", você não pode invejar, não pode ser invejoso, e você se afasta, automaticamente você tem o thawabo, e você é considerado a pessoa que gosta do seu mensageiro, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele vai estar consigo. Basta recordar, só para fechar, Allah subhanahu wa ta'ala diz isso, "Enquanto tuhibuna Allah fattabi'un", diga a esses, se na verdade gostam de Allah, sigam. Fala para o seu ummah, se vocês gostam de Allah, então sigam os meus mandamentos, sigam as minhas orientações.
Então daí, yuhibbukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala irá gostar de vocês. E isto, a pessoa, toda a ordem ou toda a proibição que a pessoa se afasta, ganha este amor de Allah. E não existe a coisa mais que nós temos que desejar, é amor de Allah. Antes de nós gostarmos dele, temos que nos preocupar, fazer algo com que Allah subhanahu wa ta'ala goste de nós. Nós podemos gostar, mas se ele não ficar satisfeito, o perdão já não existe. A misericórdia de Allah não estaremos debaixo dela. Por isso, a pessoa ganha este amor de Allah subhanahu wa ta'ala, ganha o thawabo, se afastar, e também a sua consciência fica limpa, psicologicamente a pessoa fica aliviada. Se não és invejoso, a sua consciência sempre será limpa e a sua alma também aliviada. Estas foram as últimas considerações, ou seja, últimas palavras aqui do nosso eminente, últimas considerações para podermos fechar. Assim, últimas considerações, eu queria mesmo falar para minha irmã, meu irmão lá em casa, minha irmã lá em casa, para que este tema não é tema de capricho, é um tema muito sério. Falar de inveja já destruiu várias pessoas. A partir de uma inveja, alguém é possível sair, ir ter com alguém, por exemplo, numa empresa, você invejando um chefe ou alguém dentro da empresa, vendo o que ele tem, é possível um invejoso sair, ter com alguém, ir mentir, falar coisas que farão com que rapidamente essa pessoa fique prejudicada. Por isso, a inveja é muito perigosa, é preciso que a gente se afaste, é preciso que agradeçamos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu e aquilo que a gente não tem, pedimos a Allah para que aquilo Allah nos facilite ter. Essas são as últimas considerações que eu queria deixar para a mim mesmo e aos nossos irmãos e irmãs lá em casa. Certo. Essas foram as últimas considerações. Poucas palavras, mas palavras com peso. E eu levantei uma questão aqui, quando o Sheikh estava a falar. Sei que já estamos na reta final do nosso programa. Sheikh, será que é possível um invejoso desenvolver? Não, um invejoso não desenvolve. Numa altura em que não desenvolve. Um invejoso não desenvolve. Porque cada vez mais, o primeiro passo ao invejar é este. Se ele levar a sua inveja, ir ali fabricar como se fosse algo benéfico, cada vez mais todas as pessoas vão descobrir que este é invejoso. E o invejoso não desenvolve. Ninguém confia nele um cargo, ninguém confia nele alguma responsabilidade. As pessoas vão estar sempre longe da pessoa e como algo que é amaldiçoada, não tem como desenvolver. Ele pode até invejar no momento e ter alguma coisa, mas qualquer momento a coisa não terá baraka. Vai ser muito difícil o invejoso desenvolver, não desenvolve. É preciso que a gente largue a inveja, continue a dizer, deixar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu às pessoas, a pessoa agradecer, e um medicamento para o invejoso. Sempre que a raiva quer entrar dentro do coração, você diz, La hawla wa la quwwata illa billah. Isto é muito bom, masha'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Isto vai fazer com que você, esta inveja, Allah subhanahu wa ta'ala sempre minimize e um dia sair da sua alma. É muito importante olharmos para uma coisa que gostamos de uma pessoa para não entrar em vez do nosso coração, digamos, masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assim Allah quis, não existe força nem ajuda só no Allah subhanahu wa ta'ala. No sentido de que se Allah quiser, com o poder dele, eu terei. Aquilo Allah quis que ele tivesse. Se Allah também quiser, eu vou ter. E é desta forma que uma pessoa deve proceder quando olha para uma coisa que poderá lhe trazer uma inveja dentro de si. Certo. Nosso eminente Sheikh aqui já disse, com inveja não vais desenvolver. Ou seja, com inveja é impossível desenvolver. Então, não queiras ser invejoso. Já foi dito que depois de sentir algo, não é? Veja algo, tens que falar o seguinte, não é? É um dua este. Sim, é um dhikr muito importante. Sim, um dhikr que está no Corão, que está nos hadiths. Sim, é uma recomendação da parte do ulama da Sunnah. Sim. Então já foi dito aí, ficou por isso. Este vídeo, este programa tem que servir para si e
tens de partilhar para os demais, né? Aquele irmão, aquela irmã, aquele teu colega, aquele nosso amigo, não é? Aquele nosso amigo tem de partilhar este vídeo porque, como o Sheikh aqui disse, inveja é um tema muito grande, não é? Um tema muito grande. E não leve isso nas brincadeiras, não é? Porque inveja corrompe a alma e muito mais, não é? Então, este foi o nosso programa desta edição, este foi o nosso programa desta edição. Nós prometemos voltar na próxima edição, inshallah. Jazakumullah pela companhia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim.